Meninas, então sejam muito bem-vindas aqui à sua vida sem o anticoncepcional, onde eu mostro para vocês como é possível viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar, tá? E o tema de hoje, dessa aula de hoje, é para falar: será que eu consigo mesmo acompanhar o meu ciclo menstrual depois de passar tanto tempo usando anticoncepcional? Tá? Eu sou Fernanda Machado e hoje eu vou falar sobre esse assunto com vocês. Então vamos lá. Antes de tudo, é preciso saber que existe uma grande diferença entre a mulher que usa anticoncepcional e a mulher que não usa anticoncepcional. Claro, né, Fê? É diferente. Óbvio? Não. Não é tão óbvio assim, porque tem muitas meninas aí usando o anticoncepcional e usando aplicativo de ciclo para acompanhar a menstruação em período fértil. Olha que coisa! Não faz o menor sentido. Antes de você se preocupar em como vai ser para você acompanhar o seu ciclo quando você parar de usar anticoncepcional, ou mesmo agora, vamos dizer que você acabou de parar de usar anticoncepcional, você precisa primeiro saber que quando você usava anticoncepcional, você era uma mulher e agora você é outra. Você, quando usa anticoncepcional, você não cicla, você não tem ciclo menstrual, ou seja, você não ovula. E a mulher que não ovula, ela não menstrua, tá certo? Porque a menstruação é a consequência de uma ovulação onde não teve fecundação. Então, muitas meninas usam o anticoncepcional, acham que ciclam, e o que é que elas fazem? Sabe o que elas fazem? Ó, até coloquei entre aspas aqui, porque elas acompanham o ciclo pelo aplicativo de ciclo. Olha que coisa, as meninas usam anticoncepcional e estão usando aplicativo de ciclo. Meninas, isso aí, assim, de um jeito mais direto, é uma perda de tempo, mas com todo respeito, não tô dizendo, não é uma crítica assim desrespeitosa, não. É só mesmo falando assim, poxa, tá perdendo tempo, você poderia estar, ao invés de estar marcando ali, ficar de boa, ou ficar aqui estudando, vendo as lives para aprender como se livrar do anticoncepcional. Porque aplicativo, para quem usa anticoncepcional, não serve para nada. Por quê? Porque você não cicla. E o aplicativo é para controle de ciclo. É para quem tem ciclo menstrual, para quem menstrua, para quem tem período fértil, para quem tem período não fértil, certo? Então, primeira coisa, você está ali usando anticoncepcional, a mulher com anticoncepcional, ela faz o acompanhamento do ciclo pelo aplicativo sem necessidade, porque ela não está ciclando. Diferente da mulher que não usa anticoncepcional, ela vive sem anticoncepcional, tá? A mulher que vive sem anticoncepcional, ela sim pode até acompanhar o ciclo dela pelo aplicativo. Não que ela vai jogar no aplicativo toda a responsabilidade de saber se está fértil ou se não está. Isso não, porque o aplicativo erra. Vou falar disso depois, tá? Então, a primeira coisa é essa aí. Saber que você, por usar anticoncepcional, você não cicla. E que quando você deixar de usar anticoncepcional, aí sim você vai começar a ciclar e aí sim você vai ter que acompanhar o seu ciclo, quando ele começa, quando é que está na metade, quando é que termina. Porque vamos lá, mais fundo nesse caso aí. O que acontece com a menina que usa anticoncepcional e o que é que gera essa angústia nela, esse medo nela? Veja, primeiro que ela estava contando como ciclo o fato dela usar anticoncepcional e fazer a pausa do anticoncepcional. Então ela estava achando que ela estava ciclando. Mas não estava. Olha só, vocês ficam com medo, as meninas ficam com medo de uma coisa que é natural. Olha que ponto nós chegamos. As meninas têm medo de uma coisa que é natural do nosso corpo, que está ali todo dia com a gente, todo mês, todo ano. A gente pode ver, reconhecer. Ah, isso aqui é A. Ah, isso aqui é B. Ah, isso aqui é C. Quando B está com C, eu estou no período não fértil. Já sei que passou da minha ovulação, que passou meu período fértil. Isso é o natural. Não tem que ter medo do que é natural. Você tem que ter medo de estar se intoxicando com medicamento, com anticoncepcional, com hormônios que ficam no seu corpo por anos e anos, te causando mal, dor de cabeça, enjoo, náusea, algumas trombose, né? Alteração da visão, osteoporose no final da vida.
Isso sim é perigoso, é disso que a gente tem que ter medo, tá? Do que é natural, não. Vamos desmistificar essas coisas, porque é tudo normal do nosso corpo, tá? Só um parêntese. Porque como é que essa menina que usa anticoncepcional, como é que ela aprendeu a fazer enquanto ela usava anticoncepcional? Veja bem se não aconteceu isso com vocês. Vocês estão lá, faz de conta que vocês estão usando a pílula, né? Que a maioria das meninas que me procuram, elas usam a pílula lá combinada. Então, ela faz o uso ali da cartelinha 21 comprimidos. Depois, ela faz uma pausa. E é na maioria das vezes que ela, na pausa, tem o sangramento de privação, né? Às vezes, até um pouquinho antes da pausa, vem o sangramento de privação. Depois do sangramento de privação, o que ela vai fazer? Ela vai tomar uma outra cartelinha, ela vai começar outra cartela do comprimido, não é verdade? E o que ela faz? Ela considera que esse dia aqui que ela começou a tomar o comprimido é o primeiro dia do ciclo dela. Por quê? Porque lá no comecinho, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando ela começou a usar o anticoncepcional, ela foi orientada, e está lá na bula do anticoncepcional, assim, você vai tomar a primeira pílula no primeiro dia da sua menstruação verdadeira. Então, a mulher que nunca usou anticoncepcional e hoje foi lá na farmácia comprar um remédio porque ela menstruou hoje, ela vai tomar hoje. Então, na cabeça dela, o primeirinho comprimido aqui é quando ela começa o ciclo menstrual dela. Veja onde é que começa a confusão na cabeça das meninas que usam remédio. É aqui. A partir do momento que elas vão usar o comprimido. Depois da pausa do anticoncepcional. No caso, né, a mulher que já toma, fez a pausa, volta para uma nova cartela e o primeiro comprimidinho ela considera o primeiro dia do ciclo, ou seja, após o sangramento de privação é que ela vai começar a contar o ciclo. E ela vai e marca lá no aplicativozinho dela. Aí o aplicativo vai, todo mês está lá contando como se ela estivesse menstruando. E como o aplicativo de ciclo é só uma calculadora, ele vai dizer, essa moça aí tem um ciclo de 28 dias, vai bater certinho. Mas por quê? Por causa que está tudo programado. São comprimidos aqui, está tudo programado, não é o seu corpo que está ciclando. Você está tomando o medicamento que está levando esse sangramento todo a cada 20 e tantos dias. E baseado nisso, ele mostra ali, ele calcula o seu período fértil. Mas, na verdade, você, usando o anticoncepcional, não tem período fértil. Apaguem isso da cabeça de vocês, tá? Não existe isso. Já a mulher que não usa anticoncepcional, vamos dizer que você buscou informações, já está decidida, não aguenta mais sofrer com os efeitos colaterais, você vem aqui, para de usar o anticoncepcional. Essa mulher que não usa anticoncepcional, como é que ela faz para controlar o ciclo dela? O primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo, tá? No caso aqui, você que acabou de usar o anticoncepcional, vai começar a contar agora no primeiro dia que vier o sangramento e não ao final do sangramento. Primeira coisa que você tem que saber é isso daí. Já veio aluna para mim aqui que começou a contar o ciclo quando a menstruação acabava. Olha o perigo. Ela estava considerando o início do ciclo já perto da semana fértil dela. Então foi muito arriscado isso aí. E eu quero que vocês saiam daqui sabendo disso, tá? Desse perigo aí. Então, antes de chegar naquela outra parte ali, quero que vocês entendam. Mulher que usa anticoncepcional não cicla. Repetindo, mulher que usa anticoncepcional não cicla. Não tem que ficar contando o começo, meio e final do ciclo, porque não existe ciclo. Existe você tomar um medicamento
e aquela pausa do medicamento imitar uma menstruação, mas não é menstruação. Vocês não têm período fértil, não tem que acompanhar pelo aplicativo. Aí o que é que vocês têm que fazer agora que vocês pararam de usar anticoncepcional? Agora que vocês querem viver livres dele, segura, sem engravidar. Agora sim você tem que acompanhar o seu ciclo. E é a partir de quando? Do primeiro dia da sua menstruação e não do último dia, tá bom? O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da sua menstruação. Combinado? Amanhã eu vou falar mais dessa menstruação, tá certo? Então, primeira coisa que eu quero que vocês saiam daqui sabendo, tá bom? Que você vai acompanhar o seu ciclo a partir do primeiro dia da menstruação, tá? E não quando acaba, que é o que vocês faziam quando vocês usavam o anticoncepcional. Aí, algumas de vocês vêm assim, poxa, mas eu usei muito tempo o anticoncepcional e eu usei injeção. Ah, outra vez, eu usei pílula por muitos anos. Será que eu vou conseguir acompanhar o meu ciclo mesmo assim? Mesmo que você tenha usado a pílula, a mini pílula, a injeção mensal ou a injeção trimestral, não importa qual tipo foi. A partir do momento que o seu corpo não estiver mais sofrendo os efeitos dos anticoncepcionais, vocês vão voltar a ciclar. Não importa o tipo de anticoncepcional. Parou de usar, o corpo de vocês vai estar trabalhando para recuperar esses ovários, deixar ele funcionar e produzir os hormônios que ele tem que produzir. Principalmente o estrógeno e a progesterona, né? Quem vai fazer a gente entrar na nossa fase fértil é a nossa fase não fértil, tá? Agora, o que acontece? Aí sim, uma grande verdade. A depender do tipo do anticoncepcional que você usou e do tempo que você usou, isso pode fazer com que você leve mais tempo para começar a ciclar, para começar a menstruar, a ovular, entendeu? Não importa o tipo de anticoncepcional. Parou, voltou a menstruar, significa que seu corpo está já trabalhando bem, com seus hormônios funcionando bem. A questão é, algumas mulheres podem demorar mais tempo. Por exemplo, o que eu percebi aqui na minha experiência com as minhas alunas que pararam de usar anticoncepcional e vieram aprender o método do Domine Seu Ciclo? O que eu percebi? A grande maioria das mulheres que usavam ou a pílula, ou mini pílula, ou injeção mensal, elas voltam logo ali a ciclar. Elas logo voltam a ovular e a menstruar verdadeiramente. Já aquela aluna que usava injeção trimestral, ela demora um pouco mais. Porque a injeção trimestral, ela passa mais tempo para ser metabolizada pelo organismo da mulher. Entendeu? Então a mulher ficaria um tempão para poder liberar aquela substância toda do corpo dela. Às vezes levando aí tipo meio ano, um ano para ela voltar a menstruar normalmente. Até na bula da injeção trimestral está escrito que a mulher pode levar até um ano e meio para menstruar. Então realmente isso pode acontecer se você usa a injeção trimestral, tá certo? Mas é aquela coisa, uma vez que voltar a funcionar, o seu corpo voltar a funcionar, tudo certo, você vai conseguir acompanhar o seu ciclo sim, tá? Não tem por que não acompanhar. Por que acontece, minha gente? Uma hora que o nosso corpo produz ali os hormônios que leva à nossa ovulação, não tendo anticoncepcional no nosso corpo, o nosso corpo funciona como ele tem que funcionar. É o nosso normal. Veja que a gente normalizou o que não é normal. Que, como dizia uma aluna minha, né? Eu estava na minha zona de conforto desconfortável, né? Ela usava esse termo quando ela usava anticoncepcional, que ela tinha muitos problemas. Ela falou assim, eu estava na minha zona de conforto, que era desconfortável. E é isso. O anticoncepcional é que é o estranho, que é errado, tá? Então, uma vez que você tira o anticoncepcional, tudo vai funcionar como é para ser, tá bom? Aí você pode dizer assim, mas é que eu usei muito tempo o anticoncepcional. Acho que comigo não vai funcionar esse negócio. Aí eu já falo para você aqui. Isso varia de mulher para mulher. Eu tenho uma aluna de 39 anos que entrou na minha penúltima turma. Ela tinha muito medo disso acontecer com ela. E ela usava mini pílula há 15 anos. Por outro lado, nessa mesma turma, eu tinha uma aluna de 24 anos que usava injeção e ela usou só por 4 anos.
Olha só, ela usava injeção mensal. Usou por 4 anos, 24 anos. Enquanto a minha outra aluna tinha 39 anos, usou mini pílula. Usou pílula, mas também a maioria das vezes usou pílula, mas nos últimos anos era mini pílula. Por 15 anos. Resultado, essa aluna mais velha, que usou por 15 anos, até de forma contínua, voltou a menstruar um mês depois que ela parou. Desculpa. Um mês depois que ela parou. E conseguiu acompanhar o ciclo dela. Enquanto essa outra aluna de 24 anos, que usava injeção mensal, ela demorou um pouquinho mais. Foram 2 meses até ela menstruar para valer. Então veja que isso varia de mulher para mulher e você não tem que se preocupar, porque, como eu falei, você vai conseguir acompanhar o seu ciclo sim. Menstruou a primeira vez, pode ficar tranquilo. Sinal de que seu corpo já está funcionando bem e você vai ter todas as condições para acompanhar o seu ciclo. Que é só acompanhando o seu ciclo que você vai conseguir viver livre para sempre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar, tá? Você precisa ter esse controle do seu ciclo, tá? E não só pelo aplicativo, mas pelo conhecimento do seu ciclo. Eu vou falar mais disso na semana anticoncepcional nunca mais. Como assim o conhecimento do ciclo? Semana que vem tem live também aqui, vou falar um pouco sobre isso, eu vou adiantar, né? Você tem que saber a duração do seu ciclo, como é que ele funciona, qual a provável semana fértil, quando é que você está fértil, quando é que você está não fértil. Tudo isso aí vocês têm que estar com isso em mente, tá? Não é depender de aplicativo não, porque eu vou falar depois porque que aplicativo erra, beleza? Então, essa é a história. Tempo de uso, não se preocupe. Pode ser que para você, dependendo do seu corpo, demore um pouquinho para o seu corpo voltar a funcionar, mas vai funcionar. Agora, parêntese. Digamos que você seja uma mulher que usou anticoncepcional por 15 anos e você agora já tem 45 anos. Presta atenção. Aí nós estamos falando de uma situação fisiológica chamada perimenopausa. A mulher que já está próximo da menopausa, ela já produz menos hormônios. Então, essa mulher tende a realmente ter mais dificuldade nesse momento aí para acompanhar o ciclo, tá? Agora, se você é uma mulher jovem, que não tem mais de 45 anos, tem menos do que 45 anos, é saudável, não tem nenhum problema hormonal diagnosticado, não tem por que não funcionar, tá? O nosso corpo foi feito para isso, a gente foi feito para gerar vida ali, é o nosso normal. Vamos agora normalizar, né, o que é normal, o que é natural do nosso corpo, né? Os hormônios funcionando ali como tem que ser. Aí você pode me dizer, ah, mas e se comigo for diferente? Porque eu não tenho sorte com essas coisas, e se comigo não der certo, porque, ai, sei lá, eu posso ser diferente. Aí eu vou e pergunto assim, por que com você vai ser diferente? O que é que você tem de mais que pode ser que não funcione com você, acompanhar o ciclo? Vamos lá pensar. Vamos pensar. Todas nós temos um útero, 2 ovários funcionando ali. Enquanto a gente estiver saudável, eles vão funcionar. Eu gosto de falar do caso da Thalita Ferreira, uma aluna minha do ano passado. Tem o caso dela aqui, tanto no Instagram, eu conversando com ela, quanto no YouTube. É super interessante a história da Thalita, porque a Thalita, ela passou por um problema de saúde e ela precisou retirar o ovário direito. Para quem não sabe, o ovário, os estudos mostram que 80% das mulheres ovula pelo ovário direito, principalmente. Então, geralmente é o ovário direito quem libera o óvulo. Não quer dizer que o esquerdo não ovule também, mas geralmente é o direito. E o que aconteceu com a Thalita? Ela perdeu justo o ovário direito. E quando ela me procurou já dizendo assim: Ô Fernanda, eu vou falar sobre o seu método, eu não sei se eu consigo, será que eu vou conseguir? Porque eu só tenho um ovário. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi assim: Ô Thalita, você tem menstruado com frequência? Ela fez: sim, todo mês. Eu falei: então você consegue. Você consegue aplicar o método. Esse método foi feito para uma mulher que menstrua todo mês, que está ali sempre menstruando, né, naturalmente, sem problema nenhum, sem problema hormonal. Resultado: a Thalita, que tem um ovário, passou por um problema de saúde, ela consegue acompanhar. Por que a gente que tem os 2 ovários funcionando bem, que somos jovens, não vai conseguir acompanhar o ciclo? Percebe? Eu usei esse exemplo para mostrar para vocês que esse se comigo for diferente, na verdade, no fundo, é um medo seu, uma ansiedade que surge do desconhecido. O medo surge quando a gente não sabe onde é que está
pisando, né? A gente não sabe o que ver, o que esperar. Agora, se você tiver um problema endócrino, né, hormonal, vamos dizer assim, não tratado, um hipotireoidismo que você não descobriu ainda, um problema numa outra glândula que você está tratando, aí sim, pode ser que um problema hormonal interfira nos seus hormônios sexuais femininos e isso interfira na sua ovulação, no seu ciclo menstrual. Aí sim pode ser difícil de acompanhar. Agora, se você estiver com a saúde em dia, tudo funcionando bem, não tem por que você se preocupar e se comigo for diferente, tá bom? E aí, falando em doença, em patologia, em situações assim, eu coloquei aqui o exemplo da SOP, né? Muitas meninas vêm e falam assim: ah, Fernanda, eu estou fazendo o uso do anticoncepcional porque o médico passou, porque eu tenho a síndrome do ovário policístico, e como é que fica o meu caso, né? Nesse caso da menina, né, que está usando o anticoncepcional para isso, né, embora a gente saiba que não trata, né, ele não é um tratamento, a minha recomendação é: faça o que você tem que fazer, né, que foi passado para você, tratamento ou mesmo uma medida, sei lá, para mascarar mesmo essa sua questão, faça como foi pedido. Quando você parar de usar o anticoncepcional, aí você vem, volta para cá, fala: Fê, passei pelo tratamento, seja anticoncepcional, seja outra coisa, e agora eu quero acompanhar meu ciclo. Aí sim você pode, tá? Agora, usando o anticoncepcional, mesmo que seja para tratar uma patologia, não tem como a gente acompanhar. Realmente, para você, esse acompanhamento ainda é inviável. Mas depois que você parar de usar, aí você volta aqui que a gente consegue, tá certo? E outra coisa, eu preciso mostrar para vocês. Eu tenho feito uma pesquisa aí com as minhas alunas. Eu faço pesquisa contínua com elas, né? E, honestamente, todas as alunas que passaram pelo método Domine Seu Ciclo, eu não estou mentindo, estou falando que todas que completaram o treinamento hoje dizem que vivem seguras, não voltariam a usar anticoncepcional e não engravidaram desde que elas pararam de usar anticoncepcional e estão aplicando o método Domine Seu Ciclo. E eu fico muito feliz com isso, porque quanto mais mulheres vivendo essa experiência de ser mulher, minha gente, tô feita já. Tô feita. A gente merece isso. A vida já é muito dura e a gente tem que ficar sofrendo com efeitos colaterais, né? Agora vocês já sabem, né? Qual é o jeito errado? Antes da gente acabar essa live aqui, qual é o jeito errado de quem ainda está usando anticoncepcional? Quem ainda está usando anticoncepcional vai atrapalhar você na hora que você tiver que parar? Se você, primeira coisa, ficar usando o aplicativo para acompanhar o ciclo, ainda está usando anticoncepcional, usar aplicativo de ciclo vai fazer a maior confusão na sua cabeça. Outra coisa, também é errado você achar que tem período fértil. Esqueça isso, você não tem período fértil, você não está ovulando. Você está usando anticoncepcional. Anticoncepcional, ele é anti tudo, ele é contra tudo, ele acaba com o nosso ovário. Não tem óvulo aí, tá? Então, como é que eu vou acertar, Fernanda? Como é que eu vou fazer? Qual é a melhor coisa a se fazer para agora que eu parei o anticoncepcional, eu acompanhar? Preste atenção no que você tem que fazer, tá? Eu vou antecipar, inclusive, a live que eu vou dar para vocês amanhã. Ó, a coisa certa a se fazer é saber o que vai acontecer com você quando você parar de usar o anticoncepcional. Você precisa ter ciência do que vai acontecer com você. Não deixa o Léo, não. Não sai por aí lendo qualquer blog, não, tá? Com todo respeito aos profissionais que fazem o trabalho direito, tá? Agora não vai por aí lendo qualquer coisa, não, lendo qualquer rodapé de... Não. Vai se informar da melhor forma possível para saber o que vai acontecer com vocês. Igual eu estava falando no outra live aqui esses dias, ó. Quais são as etapas depois da parada do anticoncepcional? Você tem que saber. Quem quiser anotar aí, já anota, ó. Anotem aí. Ou então faz um print, tá? Você primeiro tem que saber que você vai ter o sangramento de privação, como sempre fez. Você parou o anticoncepcional ali, ao invés de tomar outra cartela, para ali. Claro, você que quer parar, você que
Não está tratando nada, pelo amor de Deus. Você que está só usando para contracepção. Parou, vocês vão ter o sangramento de privação hormonal. É aquele mesmo sangramento de todas as pausas que você fez. Não vai ter outro sangramento. É esse aí. Porque depois desse sangramento de privação, vocês têm que ficar atentas que vai começar aí o seu período fértil. Você vai ovular. Você vai passar pela sua ovulação. Depois da sua ovulação, tudo isso no intervalo de um mês, mais ou menos, 2 meses, tá? Exceto a mulher que usou injeção trimestral, ela vai demorar um pouquinho mais, tá bom? Mas o raciocínio é o mesmo, tá? Sangramento de privação, ovulação, depois ela vai para o período não fértil, que é aquele período depois da ovulação, depois do período fértil. Passado do período não fértil, aí sim vem a danada da menstruação verdadeira. Quando chegar a sua menstruação, anote essa data. Essa data é super importante porque ela está definindo o seu primeiro dia do ciclo verdadeiro sem usar anticoncepcional, tá? Veja que você vai passar por todas essas etapas aqui depois do sangramento de privação, tá bom? Aí a Andressa perguntou aqui se eu sou ginecologista. Não sou, Andressa, eu sou cientista. Cientista maluca. Na verdade, não tão maluca assim. Eu sou, na verdade, formada em fisioterapia. Eu não exerço a carreira de fisioterapeuta desde que eu me formei em 2006, já vão anos aí, né? Eu me formei em fisioterapia, só que eu não segui a carreira de fisioterapeuta porque eu queria ser professora universitária. Então, eu fui fazer mestrado em fisiologia humana na Universidade de São Paulo, depois eu fiz um doutorado e, por final, no fim, eu fiz um pós-doutorado ainda. Então, eu passei aí mais tempo estudando fisiologia humana do que a minha própria faculdade, né? Minha faculdade foram 5 anos e estudando fisiologia humana, nessa ciência que estuda o corpo humano, foi mestrado, doutorado, pós-doutorado, daí 8 anos. Então, só de estudo do corpo humano foram 8 anos, meu doutorado é nessa área. E depois que eu escrevi um livro, eu vou contar uma história para vocês lá na Semana Anticoncepcional Nunca Mais. Eu escrevi um livro, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, por acaso acho que não está aqui. Mas eu escrevi um livro chamado Como Você Funciona, Não Espere Adoecer para Entender. E foi a partir desse livro, aliás, quem quiser saber um pouco mais sobre esse outro lado meu de escritor, eu tenho um Instagram que é @como você funciona. E foi quando eu escrevi aquele livro que eu comecei a receber uma enxurrada de mensagem de mulher falando assim: meu Deus, eu quero saber mais sobre meu ciclo menstrual, eu quero saber mais sobre minha TPM, como é que funciona, tal, tal, tal. E foi a partir daí que eu decidi ensinar para as mulheres como é que funciona o corpo delas e o ciclo menstrual. Já que eu, além dessa minha vida, né, de ser professora, eu sou uma mulher que nunca usou anticoncepcional, porque eu nunca pude usar, né? Eu tinha problema de saúde que não podia usar anticoncepcional. E foi daí que tudo isso se confluiu para que eu pudesse montar e criar esse método para vocês. Há mais de 2 anos trabalhando nisso aí, com projetos, tudo embasado com ciência, né? Porque eu já tenho essa experiência dessa carreira científica, então isso me ajudou a bolar o método Domine Seu Ciclo. Agora, em relação à sua pergunta sobre o sangramento, Andressa, normalmente a mulher que usa anticoncepcional por muito tempo, ou nem precisa ser de muito tempo, a pílula, né, ou no caso o combinado, ele tende a formar coágulos, na verdade. A mulher tem mais facilidade para formar o coágulo, porque o sangue fica mais viscoso, certo? O estrógeno sintético das pílulas faz isso. Por isso que tanta mulher tem trombose. É essa a explicação da trombose, porque ela forma coágulos ali, em vasinhos, né? Na perna, fazendo a trombose venosa ali na perna, profunda, ou no pulmão, levando a uma embolia pulmonar, que pode ser fatal e levar essa mulher à morte, ou mesmo uma trombose venosa cerebral, fazendo essa mulher ter sintomas de um AVC, como eu tenho aqui um caso da Juliana Bardella, eu entrevistei essa menina, né, de 23 anos, que sofreu com a trombose venosa cerebral. Ela narra aqui, quem quiser ouvir a história dela, é só procurar. Lá embaixo, aqui ou no YouTube ou aqui no Instagram, tem o relato dela. Então, na verdade, isso é provocado pela facilidade que a pílula tem em causar esse aumento da coagulação sanguínea, tá certo, Andressa? Mas, meninas, olha só.
Por hoje é isso. Eu queria que vocês saíssem daqui tendo aprendido alguma coisa nesse sentido de como é possível eu acompanhar o meu ciclo depois de usar tanto tempo, né, o anticoncepcional. Então, a minha ideia é trazer para vocês, deixar muito mais claro como é possível viver com segurança, livre do anticoncepcional e sem engravidar. Meninas, espero que eu tenha ajudado aqui a vocês hoje. Vocês tenham aprendido alguma coisa. E quem eu não conseguir responder, eu estou aqui a semana inteira e na semana que vem também eu vou responder sua pergunta. Mas se for alguma coisa muito urgente, manda no meu direct do Instagram, só se for urgente, viu? Pelo amor de Deus, porque se não for urgente eu não vou responder, mas se for urgente eu respondo. Eu juro que eu respondo, porque eu me coloco no lugar de vocês e eu sei como é ter medo de engravidar, tá bom? Ó, um beijão para vocês e até amanhã. Eu vou fazer um print aqui e quero que vocês vão lá no Instagram comentar o que é que vocês aprenderam de legal hoje aqui na live, tá bom? Um beijão, meninas. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada por terem vindo.